sem querer ser professoral, mas aqui tratar um pouco do nosso tema, é o municipalismo, né? E, às vezes, a gente fala muito do municipalismo, tem até uma frente municipalista, mas, na verdade, o que nós estamos tratando aqui é de dizer, na prática, que o municipalismo trata da nossa casa. Onde nós moramos, onde mora a nossa família, onde moram nossos amigos, nossos companheiros de luta, de trabalho, etc. Ou seja, é um tema relevante, não é? Tratar da nossa casa, eu imagino, e assim eu faço, é um dos temas mais relevantes que um militante, que um cidadão, que um político, que um mandatário pode fazer. Então, é disso que a gente está tratando. O municipalismo é tratar dos assuntos de interesse como prioridade, com destaque, com tema central, os assuntos relativos à nossa casa, que é onde a gente mora. E eu sei que isso virou bordão, dizer o seguinte, a gente não mora no país, a gente não mora no estado, a gente mora no município, a gente mora na cidade. Onde você mora? Eu moro em Salvador, eu moro em Macapá, né, eu moro em Teresina. Então, mas é só para enfatizar o quanto isso é importante e quanto há uma distância entre a importância que ele tem e o que realmente a política dá a esse tema na prática. O municipalismo não infelizmente, não está na agenda central dos debates da elite política brasileira. Essa aqui é a grande verdade. Mas, nem por isso, deixa de ser um dos temas mais importantes. Pois bem, pode passar? De manhã foi tratado do Pacto Federativo. É uma daquelas coisas também, que tal qual o municipalismo, se fala muito, aqui tem uma chave para o desenvolvimento regional, para o combate às desigualdades sociais, mas que, de fato, na prática, nós não conseguimos. Não conseguimos por uma razão, de certa forma, até muito escancarada, que é a força política que, especialmente, as regiões mais desenvolvidas, como o Sudeste, o Sul, exercem sobre as demais, exercem sobre o Congresso Nacional, por exemplo. Então, é óbvio, e me perdoem, eu tenho grandes amigos paulistas, mas o paulista não vai pensar, Marina, no nosso Amapá, no nosso Acre, em Roraima, ele vai pensar com a cabeça de paulista que acha que pode dominar o resto do Brasil inteiro. Essa é a média do pensamento, infelizmente. Então, o Pacto Federativo é um conjunto não só de normas, mas de acordos societários para que nós possamos viver debaixo de uma união federal, o que não é muito simples num país de dimensões continentais como o nosso. Mas, de fato, hoje, esse aqui em grande parte, é letra morta no papel, e, ao contrário, ele é um impeditivo, não cumprimento do Pacto Federativo, é um impeditivo para o desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas e para o combate às desigualdades regionais. Por favor. Bom, ao longo dos anos, nós acompanhamos uma transformação nas atribuições dadas aos municípios. Os municípios, antes de 88, não eram considerados entes federados. Entes federados eram os estados. Os municípios passaram a ser. E foi reforçado o Pacto Federativo, ou seja, as condições dadas para que estados e municípios possam conviver dentro de regras de independência, de autonomia administrativa e financeira, bem dito, né? Dentro de uma regra geral nacional, numa união federal. E, de lá para cá, especialmente de 88 para cá, a gente vem acompanhando cada vez mais aquelas atribuições que antes não eram típicas de municípios, pelo menos no Brasil, serem cada vez mais colocadas como atribuições dos municípios, consequentemente dos prefeitos, consequentemente dos orçamentos municipais. Então, eu lembro, conversei com muitos prefeitos, eles diziam assim, não, a gente cuidava do cemitério, cuidava das ruas, da limpeza da cidade, né, e mais algumas atribuições que eram basicamente ligadas ao ordenamento da cidade, ao cuidado, à zeladoria com a cidade. É claro que eu não penso que uma gestão municipal, que uma prefeitura, deva ter apenas um papel de zelador.
eu acredito que tem que ter um papel estratégico também. Inclusive, defendemos isso. Isso está nos nossos 2 programas de governo com os quais disputamos as 2 eleições a prefeito. Mas, de fato, houve um salto muito grande dessas atribuições básicas, digamos assim, para atribuições mais complexas. Eu vou citar um exemplo, que talvez seja um dos mais clássicos, o da segurança pública. Ora, os municípios brasileiros, nem São Paulo, nem Rio de Janeiro, nem Belo Horizonte, nem Porto Alegre, estou falando dos maiores, eles não têm uma experiência de cuidado com a segurança pública. E, de um tempo para cá, todas as prefeituras passaram a ter, ou quase todas, e muitas querem ter, as suas guardas municipais. Só que as guardas municipais foram criadas inicialmente com um tipo de conceito, que era a proteção do patrimônio público. Então, o guarda que fazia mais ou menos o papel do vigilante, né? Também de zelador, era essa a função inicial das guardas municipais quando elas foram pensadas lá atrás. E hoje, as guardas municipais elas já fazem parte do Sistema Nacional de Segurança, para o bem e para o mal. Porque eu acho que até poderia ser uma construção, mas eu digo a vocês, como prefeito de uma capital, que não há, por parte do governo federal, uma política de tornar as guardas preparadas para essa nova atribuição. E tem muita pressão social, muita pressão corporativa para discussões como o armamento das guardas, né, o papel dela de combate ao crime, aquele crime mais clássico do assalto, né, do arrombamento, que nós temos muita dificuldade, quando digo nós, os municípios brasileiros têm muita dificuldade de colocar essas corporações que ainda não estão no patamar ideal para fazer isso, para cumprir esse papel. Então, é só para dar um exemplo de entre tantas atribuições que estão sendo colocadas para os municípios, de certa forma, assoberbando o município de atribuições para as quais não há nenhuma contrapartida orçamentária nem financeira nova. Não há. Como não houve quando criaram o Fundef, que agora é o Fundeb. Muita gente diz assim, criou o Fundef, naquela época eu era secretário de Educação, então vem dinheiro novo federal. O Fundeb tem dinheiro federal. Não, ele tem uma legislação federal. Mas não tem dinheiro novo da União. Aliás, a previsão de dinheiro novo para a educação é só naqueles casos em que o município não cumpre o custo aluno-ano, tem uma série de contas que ninguém consegue. Na prática é isso. E é isso que tem a ver com que nós, com esses três conceitos que eu coloquei aí, do municipalismo, a importância, o quão central esse debate é, o pacto federativo que não ocorre e, ao mesmo tempo, mais uma série de atribuições que todos os dias são dadas aos municípios sem contrapartida financeira. Além disso, tem um outro ponto fundamental, não sei se foi tratado aqui de manhã, que é o subfinanciamento dos programas federais. E aí eu vou falar como prefeito, e já ouvi isso de muitos também, quando eu, logo no primeiro mandato, que me apresentavam os programas federais, eu digo a vocês, tem belíssimos programas, pensados, inspirados em experiências maravilhosas, né, do governo federal ou da União Federal, mas, infelizmente, todos, não estou falando assim uma parte, a maioria, não, eu estou falando todos são subfinanciados. Os centavos, 30 e poucos centavos, 33, se não é enganado, que vem para a merenda escolar, vocês acham que consegue financiar uma merenda para uma criança numa escola? Não, é óbvio, né? É óbvio que não. Da mesma forma, como programas como Estratégia de Saúde da Família, que o município recebe 11 mil por mês para pagar o médico, para pagar o enfermeiro, para pagar uma equipe de agentes de comunitários de saúde, para pagar técnicos de enfermagem, para pagar o dentista. É óbvio que não dá. Então, existem os programas, as prefeituras se danaram a aderir a esses programas, porque são programas bonitos, são importantes. Quem não quer aderir, quem não quer ter, né, mais equipe de saúde da família,
Quem não quer participar de um programa de transporte escolar, ou de alimentação escolar, ou, enfim, de núcleos de apoio à estratégia de saúde da família, de consultório de rua, de centro pop, são programas maravilhosos. Mas todos são subfinanciados. Agora, montemos um quebra-cabeça com isso. Um municipalismo que não é levado ao seu grau de importância, um pacto federativo que não corrige as distorções regionais, um número cada vez mais elevado de atribuições dadas aos municípios e o subfinanciamento dessas mesmas atribuições. Esse é o quadro hoje do municipalismo no Brasil. Esse é o quadro, na minha opinião e na opinião da maioria das pessoas que ou estudam o municipalismo ou estão vivendo ele por dentro. Por favor. Bom, a conjuntura dos municípios, a realidade dos municípios, então, na maioria é a seguinte: contas públicas desorganizadas, insolvência, cultura do calote. E, olha, quando a gente fala da cultura do calote no município, não estamos falando dos grandes empresários, não. Não pensem isso. Nós temos 5.570 municípios, a grande maioria são municípios pequenininhos, município de 10 mil habitantes, de 15 mil habitantes, de 20 mil, de 30 mil, a grande maioria. Esse município ele não dá calote na Vale do Rio Doce, ele não dá calote no banco, ele dá calote no pequeno fornecedor, no morador, quando ele precisa fazer uma obra e que a cidade não foi preparada para isso e ele precisa desapropriar. Então, tem uma cultura do calote que levou os municípios. Hoje nós estamos enfrentando uma batalha gigantesca em relação aos precatórios, porque Macapá, que eu pensava que era um município que tinha maior dívida em precatórios, nós temos uma receita corrente líquida de 570 milhões e temos uma carteira de precatórios de 62 milhões. Isso equivale a 12% da nossa receita corrente. Isso é um absurdo, não? E se inviabiliza qualquer gestão, inclusive no privado também. E a minha realidade é a realidade mediana. Existem municípios que devem 30%, 40% da sua receita corrente líquida com dívida já na fila do precatório, ou seja, nada a fazer. Não tem mais nenhuma saída, a não ser o que vem acontecendo cada vez mais nas prefeituras, que são os bloqueios, né? Bloqueio e, consequentemente, sequestro judicial dos seus recursos. Então, é o antiplanejamento isso. Você tem já um planejamento deficitário. E aí você tem bloqueios que você não está esperando, ou que você até sabe que um dia vai acontecer, mas não sabe que é 2, 3 dias antes de pagar a folha de pagamento e desorganiza. Essa é a realidade das finanças dos municípios hoje. Descontinuidade das políticas governamentais, isso aí é um problema que não diz respeito às finanças, diz respeito à cultura mesmo, da política perversa, que onde o que entra desfaz tudo o que o outro fez. Um quadro caótico de serviços urbanos, há uma queda de arrecadação que atingiu as 3 esferas, mas não atingiu nenhuma foi tão atingida como os municípios. Por favor. Redução de investimentos em obras estruturantes, aliás, eu diria em qualquer obra, né? Muito mais dependência do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e um outro problema que muitas das vezes está no mesmo campo do Pacto Federativo, está no mesmo campo da discussão municipalista, das novas atribuições, que são as perdas com as desonerações de impostos federais. Ou seja, o governo federal fazendo caridade com chapéu alheio, e quando ele desonera para as grandes empresas, a título de combater as crises econômicas, o primeiro afetado é o município, porque a cesta, né, que compõe a arrecadação que vai para o FPM e vai para os municípios, vem desses impostos. Então, se você desonera lá em cima e acha todo mundo muito bom, muito bem, o governo está sendo bonzinho, é lá no município que a gente sente a consequência, porque o FPM vem caindo. Tem aqui, pode passar? Olha só, esse é um quadro feito pela Confederação Nacional dos Municípios, que desde 2008, só Macapá
já perdeu 303 milhões. Imagina, num município que tem uma receita corrente líquida anual de 570 milhões, hoje, imagina o que representa, de forma cumulativa, 303 milhões de reais. O que uma gestão como a nossa, ou qualquer outra, faria com 303 milhões de reais? Faria muita coisa, né? Outro quadro, por favor. A deteriorização do FPM por conta das desonerações e de outros fatores também, chega a 1.372 bilhão. E isso é regra para todos os municípios. Por favor. Bom, isso aqui é um quadro de Macapá, da situação que nós pegamos, que eu não vou entrar muito, mas uma situação caótica. Eu tive, os meus 2 antecessores foram presos, né? Eu e Randolfo fomos eleitos numa situação especial. Já tinha sido vereador 2 mandatos, o Randolfo deputado estadual, mas, de fato, foram operações da Polícia Federal que, criando uma fadiga, digamos assim, eleitoral e política, criou condições. Óbvio que o Randolfo já era um grande quadro, o Randolfo disputava a eleição para o Senado, disputava mesmo, mas as operações que ocorreram acabaram dando muita projeção e vantagem naquele momento. E o Randolfo respondeu muito bem depois de eleito. Não foi um susto, não foi uma... Ele estava lá e foi eleito. Não, ele foi eleito e todo mundo sabe no que deu e no que está dando. A participação do Randolfo no Senado é tida como uma das mais brilhantes. Da mesma forma, aconteceu comigo. Uma sequência de operações da Polícia Federal, meus 2 antecessores foram presos, e nessa fadiga eu acabei sendo eleito, e pegamos um quadro aí de consignações, acordos, precatórios à época, previdência, enfim, salários atrasados, e nós fizemos o dever de casa, que foi o que garantiu condições de, mesmo na crise, continuar dialogando com servidores públicos e dialogando com a sociedade. Pode passar. Esse quadro, se for preciso, eu volto depois para mostrar o tamanho da encrenca que nós encontramos. Pode passar. Bom, é a mesma coisa aqui, o município, mas acho que é importante, porque é um quadro completamente caótico e nós não conseguimos nenhuma medida milagrosa. Nós apanhamos muito, eu cheguei em momentos que a minha popularidade foi lá embaixo, mas o quadro era o seguinte, né? O município não cumpria com as suas obrigações. Eu disse, as pessoas queriam que a prefeitura voltasse a ser prefeitura, as pessoas queriam ir a um balcão da prefeitura e encontrar a resolutividade para o seu problema, que, em geral, quem vai na prefeitura vai com problemas relativamente básicos, né? É o seu imóvel, a legalização do seu terreno, é um problema de trânsito, enfim, é a atenção básica da saúde, e essa resposta mínima, ela não conseguia ser dada. Um espaço urbano extremamente deteriorado, quem ia a Macapá ficava horrorizado com a buraqueira, com a situação, o caos urbano que lá existia. O meio não urbano, o nosso meio não urbano, Marina, é bem diferente, né? Eu não sei quantos aqui são da Amazônia, mas lá nós temos região de campo, de cerrado, mas temos boa parte da nossa população vivendo às margens dos rios. São habitantes ribeirinhos, completamente desconectados, isolados do que era da realidade da sede do município. Aí pegamos salários atrasados, só para fazer um parêntese na questão dos servidores. Salários atrasados, em média 3 meses, reajustes que foram dados no ano da eleição, mas não foram pagos. Os salários eram pagos em datas diferentes, então, algumas categorias recebiam dia 30, outra categoria recebia dia 5, outra dia 10, outra daqui a 2 meses. Contrato administrativo, quando tinha, era 3 meses depois, o plantão médico também, enfim. Promoções não quitadas, desabastecimento completo de medicamentos, uma série de coisas. Falta de transparência, não havia o portal da transparência. Estou falando de uma prefeitura de capital, gente. Não tinha o portal da transparência. A nossa nota era nota 0, segundo a Controladoria Geral da União, em transparência.
né? Bloqueios de contas, isso aí eu passei há 3 anos tendo contas bloqueadas, sequestros judiciais, enfim. Mas, pode passar? Bom, então, o que nós fizemos? Foi uma medida que muitos condenaram, mas eu tomei a decisão e fiz. A cidade estava muito ruim. E eu acredito que um município, do ponto de vista executivo, de uma prefeitura, ela tem que lidar com os seus servidores, mas o seu público principal é a sociedade que mora no município, né? Nós tomamos uma decisão, que nós não teríamos condições de voltar a mexer na cidade sem antes resolver o problema dos servidores, que estavam com os salários atrasados. Então, nós, antes de tudo, pagamos tudo o que estava atrasado de salários, sem parcelar, vamos negociar, parcelamos tudo, pagamos tudo, primeiro e segundo mês, o terceiro foi só o resíduo que faltou por um ou outro motivo. Não só pagamos o atrasado, como atualizamos, passamos a pagar os reajustes que foram dados e não foram pagos, conseguimos ter uma política de correção salarial, abrimos uma mesa permanente de diálogo, de valorização dos servidores, que existe até hoje, e passamos a ter uma situação de estabilidade. E colocamos o salário para ser pago no único dia. Então, o dia que recebe o professor, recebe a servente, o dia que recebe o médico, recebe o médico efetivo, recebe o médico plantonista, recebe o contrato administrativo. Todos recebem no mesmo dia. Isso, obviamente, me deu uma condição melhor de tratar as outras questões do município, como os bloqueios, enfim. Nós passamos a ter mostrar dificuldades, mas mostrar que, quando foi possível, nós fizemos o que era para fazer. E isso foi importante, porque eu estou falando aí do ano de 2013. E em 2013, gente, a situação já era difícil, a situação era caótica, como eu disse, mas havia um fluxo de caixa, que, a partir, especialmente de maio de 2014, passou a não ter mais. Então, em 2014, nós mergulhamos mesmo, a crise atropelou a gente de frente. Então, em 2014, começamos a sentir o baque muito grande, e em 2015 também. Foram 2 anos terríveis. 2013 foi, claro, mas a diferença é que em 2013, para a maioria dos municípios, havia um fluxo de caixa, já menor do que na década de 90, por exemplo, mas havia um fluxo de caixa. E em 2014, 2015, não. E aí, quando você soma isso com os bloqueios, com as demandas crescentes, os compromissos que nós já havíamos assumido, as obras que nós já havíamos começado, e boa parte delas com recursos de emendas, recursos federais que também foram cessados, nós entramos num outro tipo de caos. Não estava mais o salário atrasado, não tinha paralisação, não havia revolta do servidor, a cidade já não estava mais tão deteriorada, não havia mais tanto buraco, mas eu comecei a ter obras paradas, e o dinheiro passou cada vez a dar menos, o que já era insuficiente, porque as contas dos municípios, por mais que os gestores tenham controle sobre elas, no máximo elas estão organizadas. Elas dificilmente estão equilibradas. Em geral, quase sempre, a regra é que as despesas são sempre muito superiores às receitas. Então, no máximo organizada. Aí, bom, aí começou realmente a faltar dinheiro. E aí a gente pensava, será que a gente vai evoluir de novo, vai voltar a atrasar salário? E fomos tomando medidas para enfrentar e para sobreviver à crise. E aí eu queria falar do primeiro ponto, Heloísa, que foi, assim, nós tivemos que nos conscientizar disso, porque não é fácil. Eu que vinha de 2 mandatos de oposição, né, sempre numa demanda, colocando demandas crescentes, eu acabei entendendo que nesse momento, naquele momento e nesse ainda, fazer o basicão era a tarefa mais revolucionária que tinha. Pagar o salário de um trabalhador em dia, tapar o buraco, coletar o lixo, colocar as unidades básicas para funcionar dentro de padrões mínimos sanitários, né, de protocolos de saúde, isso era o mais revolucionário que a gente podia fazer. Mas isso não é fácil, porque
Quem vem do movimento quer sempre mais, e às vezes é uma confusão muito grande entre ser executivo e ser de movimento, ser sindicato e ser do executivo. Ainda hoje, ontem e anteontem, a gente conseguiu finalizar um processo de meses de trabalho, que eu vou contar para vocês aqui, que é o seguinte: a gente também, como em quase todo lugar, temos a tragédia das drogas, concentrada pelo tipo de droga que tem, é o crack, num determinado lugar, geralmente muito degradado, e nós tínhamos lá a nossa Cracolândia, igual a que aparece lá de São Paulo, não daquele tamanho, mas era a nossa Cracolândia, era de tal forma uma tragédia social. E a gente, há anos tentando combater, eu tenho uma equipe maravilhosa de consultório de rua, de centro pop, mas nós não conseguíamos resolver. Por uma série de fatores, nós não conseguimos. E de um tempo para cá, nós começamos a conseguir, mas havia uma pressão dessas que está muito comum hoje em dia, que dizia: você tem que dar uma de Dória, você tem que chegar lá e passar um trator naquela... Porque era uma grande arquibancada de um campo que foi abandonado, e as pessoas ficavam na parte de baixo da arquibancada, né, e se abrigavam ali, e já havia muitas famílias morando ali, uma população flutuante já significativa e tudo mais. E essa pressão, ela começa a tomar conta, ela começa a vir buzinando nos nossos ouvidos. Daqui a pouco o nosso entorno está falando a mesma coisa, não tem jeito, tem que passar o trator. E nós insistimos numa metodologia completamente diferente e conseguimos ontem tirar o último morador sem precisar ter sequer um jato d'água, como foi feito, nada. É claro que tem um depois. Depois foi, nós tapamos, preenchemos o espaço, mas conseguimos encaminhar para a clínica de reabilitação, conseguimos criar diálogos com as famílias, conseguimos, enfim, tirar aquele ambiente. Alguns, obviamente, vão tentar voltar, outros vão procurar outros lugares, mas a gente vai administrar. Está todo mundo pactuado para não parar ali. E, obviamente, agora entra com obras também para poder revitalizar o campo, o espaço todo, que é muito maior do que o campo, enfim. Mas eu estou dizendo isso porque fazer essas coisas que são simples, para a gente virou o revolucionário. Porque os outros municípios, e no Brasil todo, a realidade era de atraso de salários. Não tem coisa pior do que um trabalhador no final do mês, e cidade pequena é mais ainda, não receber o salário, ter que ir no caminho de volta para casa. E lá em Macapá a gente tem muita... nós somos uma cidade muito favelizada. As nossas favelas lá não são favelas verticais, são favelas horizontais em áreas alagadas. Então, são moradias sob palafitas. Temos uma taxa que chega próximo de 20% da nossa população vivendo nessas áreas. E imagina que esse trabalhador que não recebeu o salário, ele só tem uma passarela. E no canto, assim, na cabeça da ponte, tem o dono da mercearia, tem, enfim, a costureira, tem os que prestaram serviço para ele, os que venderam para ele, e ele, no final do mês, não tem como pagar. Ele tem que passar ali. Não é como na cidade grande, que ninguém se encontra, que ninguém se vê, não é? Que entra no metrô, que depois entra no ônibus, enfim, é diferente. Então, fazer o basicão para nós tornou revolucionário. Vou bater na tecla da corrupção, isso aqui é inegável. Fechar a torneira da corrupção não tem. Se ouviu durante muito tempo no Brasil o negócio tal de rouba, mas faz. Isso pegou, para alguns, isso era música aos ouvidos, rouba, mas faz. Ou seja, era a leniência levada ao extremo, né? A impunidade, não. Se ele está fazendo, ele pode roubar. E não é assim. E isso em tempos de vacas gordas. Mesmo em tempo de vacas gordas, eu aprendi que quem rouba não faz, porque é incompatível. E com dinheiro curto, muito menos, ou rouba ou faz. Não tem dois caminhos. Só que combate à corrupção é um negócio que não é uma lei, que assim, a partir de hoje, até porque isso já está escrito. É um processo contínuo mesmo, diário. Nós fortalecemos a nossa procuradoria, criamos a controladoria municipal, a ouvidoria, botamos a corregedoria para funcionar. Eu, infelizmente, já sou o prefeito que mais demiti
servidores, e aí tem de várias categorias, mas, em boa parte, por algum tipo de associação a práticas que não são boas práticas da administração, enfim. Vai passar. Outra coisa. Então, o basicão virou o revolucionário. E como nós vivemos de gestos, de símbolos, nós fizemos muitas coisas com alto valor simbólico. Ora, não tinha dinheiro para fazer grandes obras, mas nós tínhamos condições de realizar ações com alto valor simbólico, especialmente relacionado ao bem-estar das pessoas, à autoestima das pessoas, à cultura, que é muito forte. Lá nós temos uma população que se autodenomina negra de 68% na capital, e temos lá manifestações belíssimas, e fizemos uma série de projetos nessa área, e algumas simbólicas do ponto de vista da austeridade. Não que elas resolvam, ou que resolvessem a situação da falta de dinheiro, por exemplo. Mas nós baixamos, eu baixei o meu salário, e especialmente do primeiro escalão, e de mais algumas faixas de cargos comissionados, apenas. E óbvio que quando fazia-se as contas, aquilo não dava para resolver o problema da crise. E óbvio que algumas pessoas enxergam isso, né? Enxergam isso. Dizem, mas, prefeito, tudo bem, o senhor baixou seu salário, baixou o do vice-prefeito, baixou do secretário, mas isso não resolve. E aí? A crise não vai passar por conta disso. E, de fato, não passou. E nem era a nossa intenção que passasse. A nossa intenção era que esses gestos simbólicos criassem condições também de mostrar, poxa, eu estou pedindo sacrifício de todo mundo, seja do servidor, seja do morador, enfim, do fornecedor e todo mundo, eu tenho que fazer uma cota também, eu tenho que, pelo menos, simbolizar, apontar, sinalizar para isso. Foi isso que nós fizemos. Reduzimos a folha especialmente em gorduras, atacamos de frente os supersalários. Eu pensava que isso ia ser uma guerra, um passeio. Baixar supersalários de algumas dezenas de servidores que estavam ganhando 80 mil, 60 mil, 70 mil, eu achava que todo mundo ia ficar do meu lado, ia ser um grande passeio. Que nada. É impressionante isso, né? Porque não é só porque mexeu no bolso, é porque há uma desconfiança muito grande, e quase sempre, realmente, as coisas são feitas de um jeito, já pensando em prejudicar ou arranjar um culpado para outras coisas. Então, mas fizemos isso, diminuímos bastante os cargos comissionados e fomos tocando assim com medidas simbólicas. Pode passar, por favor. Bom, modernizamos a arrecadação tributária, trabalhamos muito com captação de recursos, pode passar. Controle de despesas, isso aí, refinanciamos a dívida, pode passar, isso não é o mais importante. É claro que é importante pragmaticamente, mas para o nosso debate aqui. Uma agenda com servidor, já falei, né? Refinanciamento da dívida pública, pode passar. Muita transparência para fazer tudo isso. Muita. Nós criamos um negócio lá chamado Congresso do Povo, inspirado nos orçamentos participativos, no Congresso da Cidade, que o Edmilson fez em Belém, que nos inspirou muito. Nós temos o Congresso do Povo. Mas qual era a nossa grande dificuldade? Era não transformar o Congresso do Povo, o que é o Congresso do Povo? Foi a forma que nós encontramos de criar um fórum permanente de diálogo com a população. Porque, de fato, já existem vários. O Conselho de Saúde, se funcionar, trabalha bem isso, o Conselho de Controle do Fundeb, de Alimentação Escolar, os Conselhos Tutelares, o Conselho de Assistência Social e de Direitos da Criança e do Adolescente funcionam bem, mas nós queríamos um que fosse lá no bairro mesmo, que não tivesse muitos filtros. Tanto é que, quando os vereadores iam para nossas plenárias, ou então o presidente da associação de moradores, o presidente da associação disso, daquilo, que achava que ia ter cadeira cativa como conselheiro do Congresso do Povo, e sabiam lá que não teriam,
Porque a ideia era o seguinte: você já é vereador, você já tem um fórum, você é conselheiro, você já tem um seu fórum, você é presidente de uma associação, você vai ser respeitado como presidente de associação. O que nós queremos aqui é embolar mesmo tudo e ter um termômetro mais caloroso, menos científico até, mas mais do dia a dia. E aí o Congresso do Povo, o grande desafio foi fazer plenárias permanentes, são feitas até hoje, criar os instrumentos de diálogo, ouvir a população sem criar uma fábrica de demandas, porque nós sabíamos que nós não iríamos conseguir dar resposta a todas as demandas. O rol de demandas é infinito e progressivo, e o orçamento é finito. Então, fizemos um trabalho que é feito até hoje, de formação dos conselheiros, para que eles entendam o que é um orçamento. Coisas que, muitas das vezes, gente, nós não entendemos direito. Porque essas peças são peças de poder, são ferramentas de poder. Quantas vezes a gente falando do absurdo, da LDO, não sei o que mais, mas quando você pergunta, vocês não sabem do que se trata. Então, uma capacitação para entender o que é a LDO, o que é um PPA, né, um planejamento, um plano plurianual. O que é isso? É um plano. Ou seja, ter um plano é planejar para quanto? Para mais de um ano, porque por isso que é plurianual. Neste caso, para 4 anos. Sabe um basicão, um beabá, que no final você vê o resultado das pessoas entendendo, e entendendo que, às vezes, é melhor eu ter uma unidade básica de saúde reformada daqui a 3 bairros, mas funcionando, caso eu precise, do que ter uma unidade de saúde do meu lado, nova, só para dizer que tem de portas fechadas, ou de portas fisicamente abertas, mas oca do ponto de vista do atendimento por dentro. Porque é isso que se vê muito. A pulverização. Mas isso não é um trabalho fácil. Tirar uma escola que tem 20 alunos numa comunidade que tem 30 casas, para explicar e convencer de que aquela escola não está cumprindo o papel de escola, porque a escola não é só ter um quadro, um professor, um pincel, um giz e uma turma tem um ambiente, não é isso? E trocar aquela escola por um transporte escolar para levar para uma outra que tenha pelo menos um técnico, que tenha um corpo de técnicos, de pedagogos, de professores que possam trocar ideias, que tenha um ambiente de entrada, de ambiente de aula, ambiente mínimo de iluminação, que tenha espaço para recreação, atividades de escola, que não é só dentro da sala de aula. Tudo isso nós conseguimos ir vencendo no Congresso do Povo, que é uma das experiências, inclusive agora foi objeto de uma tese de doutorado, e tem uma publicação sobre ele. Fizemos, dentro do Congresso, um conselho de fiscalização, que não é burocrático, é o seguinte: você tem lá 3, 4 pessoas para cada obra que está ocorrendo lá, fiscalizando e atentando à vida do secretário, que muitas das vezes não aceita. Isso não é uma coisa assim, olha, a partir de hoje o Congresso do Povo, e a partir daquele momento, todos os secretários e secretárias passaram a entender a importância do controle social, da participação. Não é assim. Conflito, muitas contradições no nosso governo também. Pode passar. Cuidado com os espaços urbanos. E eu acrescentaria, não só cuidado, ocupação mesmo. Esse é um outro remédio muito importante. Nós passamos a ocupar os espaços urbanos com atividades através de editais. Isso aqui, e aliás, é graças a isso também que nós estamos conseguindo enfrentar lá o que eu falei ainda há pouco, que é o espaço lá da Cracolândia. Bom, a conexão entre os meios urbanos e não urbanos, novos serviços. Pode passar. Articulação federativa, isso aí é importante também, mas não é esse o objeto. O que eu quero falar aqui é da situação. Quero fazer uma avaliação sobre essa situação crítica da municipalidade, do Pacto Federativo, um pouco a nossa experiência em Macapá e o legado que a gente espera deixar depois dessa experiência que, se Deus quiser e der tudo certo, vai durar 8 anos. Pode passar? Bom, indo para a finalização e tentando fechar aquelas perguntas, né?
Que metas? Eu não vou trabalhar aí com metas, eu vou trabalhar com desafios que eu acho que são importantes. Nós mudamos toda a matriz de comunicação. Primeiro governo, eu me atrapalhei todinho na comunicação. Por quê? Porque é uma prefeitura sem dinheiro, pobre, querendo fazer comunicação no estilo plim-plim o tempo todo. Fazer peças de publicidade, porque o marqueteiro está querendo isso, né? Ele tem um orçamento, ele precisa de uma moça assim para subir em tal lugar, de um grupo de jovens fazendo isso, vai precisar de uma imagem aérea, não sei das quantas, vai precisar disso aqui, e isso leva todo o dinheiro da comunicação e a gente não comunica nada. Aí vai lá para o espaço da Globo, do SBT, da Record, dos grandes meios, que é caríssimo, e vai aparecer lá durante um final de semana, uma semana, acaba o dinheiro e não fica a mensagem. Então, nós mudamos toda a matriz de comunicação, aproveitando, obviamente, as redes sociais, mas não é só isso. O mais importante é o chamamento sistemático que a gente faz todo dia. Mudamos, por exemplo, o slogan. O primeiro slogan era uma arrogância terrível. Era Prefeitura de Macapá, o governo da reconstrução. A gente não conseguiu reconstruir quase nada, nem construir, olha só. Então, a arrogância, a gente chama lá na Amapá de pavulagem, uma pavulagem, e é uma soberba, né? E depois tentamos um outro, e outro, e outro, e hoje o nosso slogan é cidade melhor, é dever de todos. Uma mensagem simples, direta, para nós com a chave de poder realizar mais com menos recursos e com eficácia, com eficiência, porque as pessoas passam a fazer parte. Então, as mensagens são as mais simples. Cuida do teu quintal, que é lá que está a dengue não está na rua. Então, a mensagem é assim, a dengue não está na rua, cara, tu não vai encontrar um mosquito na rua, não tem larva na rua, não, onde está passando o carro, nem na calçada, a larva está lá no teu telhado, está na tua caixa, está lá na tampinha. Cuida do teu quintal, cuida da frente da tua casa, porque assim, lá no Amapá, como chove muito, tem muito mato. Como as ruas não são todas pavimentadas, e como também nós não temos tantas calçadas, então tem sempre, no mínimo, um espaço entre a casa e a rua de chão, que é onde nasce mato. E aí, muitas casas, com essa cultura do carro, todo mundo tem carro em casa. E aí tem um portãozinho, digamos aqui, o portão do carro. O portão do carro é sempre mais bonito. E o portãozinho onde entra as pessoas tem um mato, uma capoeira maior que a pessoa. E no portão do carro tem aquele rastro do pneu do carro só, né? Então a gente mostrava isso, trabalhou muito com isso. Limpa a frente da tua casa. E para toda ação, um chamamento. Para toda ação, um chamamento. Chegou um ponto de, no último Macapá Verão, que é um evento que a gente faz lá em julho, que é muito legal, me apresentaram a peça e ela estava parecida com uma loja, propaganda de loja de departamento, as pessoas correndo com roupas coloridas, né? O verão chegou e tal, aquele negócio. E eu disse, não, e cadê a mensagem? E a agência acabou fazendo, mas a contragosto, né? Então aí ficou uma campanha, eles riem de mim, mas eu disse, mas é isso mesmo. Pode não ter sido o melhor, mas tem que passar a mensagem. Aí a campanha ficou assim, aparecia, chegou o verão, tempo bom de capinar a frente da tua casa, uma coisa assim, limpar a frente da sua casa e tal, fazendo o chamamento. E também ir para a fazendinha, ir para não sei o que mais, ir com uma banda de igarapé. Então, isso virou uma brincadeira, mas é essa a mensagem, é um chamamento sistemático. Eu diria a vocês que, junto com transformar o basicão, uma tarefa revolucionária, combater a corrupção, estimular a participação popular, o chamamento sistemático para tudo são assim as chaves do sucesso. Eu posso dizer que tem algum sucesso, são devido a essas atitudes, a esses gestos. Radicalizar na transparência e na democracia, mas sem deixar de ser governo, que era o que eu estava falando ainda há pouco. Ainda nessa ação, é isso que eu ia falar ainda há pouco, eu acabei não terminando. Nessa ação lá da Cracolândia, aí criamos um grupo de WhatsApp e, de vez em quando, eu via lá. Não, porque aqui no nosso coletivo, aí tem um momento que você tem que chamar, isso aqui não é um coletivo, isso aqui é um governo. Porque tem diferença, gente. É um governo. Um governo
Se não tiver uma certa unidade de ação, ela pode criar um problema muito grave para um agente público, para um servidor público, ou para um morador, porque nós não podemos confundir ação de governo com ação de movimento social, com ação de coletivos que têm outras características, que não têm o mesmo perfil, conceito que tem um governo. Né? E, por último, algo que nós incorporamos, Marina, depois daquele encontro de prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos que tivemos ano passado, esse ano, que nós criamos lá um pacto por uma gestão mobilizadora. Faltava isso na nossa gestão, faltava encontrar um conceito que pudesse juntar todos esses. Depois daquele nosso encontro, se é isso que está faltando, é implementar uma gestão mobilizadora. O que nós fizemos? Pegamos todos os instrumentos de gestão. Qual é o primeiro? É o plano de governo. Não foi? Eu não me comprometi com uma série de pontos antes da campanha, então não posso descartá-lo depois da campanha. Então, o plano de governo, depois o planejamento estratégico nós fizemos e trabalhamos sempre com ele, depois PPA, depois LDO e a LOA, o orçamento propriamente dito. E, no final, criamos algumas ferramentas de gestão, um tutorial de gestão, que é um basicão também para cada gestor, e, ao final, o pacto por uma gestão mobilizadora. Então, dessa forma, eu acho que eu estou encerrando. Pronto. Aí, cidade melhor é dever de todos. E eu queria, não sei se é agora, mas acho que pedir licença, devo ter extrapolado um pouquinho aí, 2 vídeos que demonstram isso que eu falei aqui. Foram os vídeos do aniversário da cidade, agora, nós fizemos 259 anos em fevereiro, dia 4 de fevereiro. Para o ano que vem, nós estamos fazendo uma programação na mesma linha, não é só festa. Vamos aproveitar os 260 anos para lançar uma plataforma chamada Macapá 300 anos, que é um exercício, né, um exercício, um grande chamamento do empresário, dos agentes políticos, mas da sociedade para começar a fazer um exercício de planejamento, que é um exercício de sonhar também, né? Como é que nós queremos estar daqui a 40 anos? Né? Tem questões, tem vetores econômicos lá que são novidade para a gente. Está entrando lá a cultura do grão. Nós finalmente nos ligamos por uma ponte ao Arco Norte. Nós temos um pedaço da Europa dentro da Amazônia, são nossos vizinhos. E, acreditem, é um pedacinho da Europa mesmo, lá do lado. Nós temos a possibilidade, depois de 70 anos, de fazer uma ligação por estrada, que nós não temos ligação com o resto do Brasil, através do sul do Amapá. A questão portuária, que depois das minas de manganês, da década de 40, nós voltamos a debater a questão portuária. Enfim, uma série de coisas. A possibilidade de exploração de petróleo foram os mais altos lances dados em toda a história do Brasil, foram nas bacias do Amapá, há 5 anos atrás. Então, em um horizonte médio a longo prazo, falando de 15, 20 anos, vai ter algum tipo de movimentação. Já está em pesquisa, vai ter algum tipo de movimentação. Então, há uma preparação para isso, do ponto de vista econômico, mas uma preparação também social. Macapá, com 500 mil habitantes hoje, meio milhão de habitantes, está assim, no fio da meada. A gente pode virar, degringolar de vez e ter todos os problemas de cidade grande com recursos de cidade pobre, ou a gente pode tentar outros caminhos, que esse é o grande exercício, né? E aí, nós fizemos para esse aniversário alguns vídeos. Eu separei 2 aqui. Uma de uma moça, uma cantora, que tinha acabado de chegar lá como é que chama, do The Voice e tal, gravou um, e o outro é um padre que tem um instituto de combate ao câncer, de ajuda a vítimas de câncer, chamado Instituto João Magalhães, o IJOMA. São 2 pessoas muito conhecidas, e nós temos um roteirinho nessa linha. E a mensagem é exatamente essa. Ao invés de fazer só algo festivo, aniversário da cidade, parabéns, Macapá, nós passamos essa mensagem que eu dividi com vocês aqui. Assim eu encerro, me despeço, agradeço, fico à disposição do debate com esses 2
pequenos vídeos aí. Muito obrigado. A gente sabe o quanto essa cidade é bonita. Temos praças, monumentos, igrejas, o maior rio do mundo. Mas às vezes a gente nem percebe que o principal de Macapá somos nós, as pessoas que vivem aqui. E que fazer nossa parte é também ser mais solidário, mais tolerante com as diferenças, respeitar e amar o próximo. Cuidar da gente também é cuidar da cidade. Macapá está fazendo 259 anos. Ela é a aniversariante. O melhor presente é ajudar a cuidar. Pra viver, pra amar, é da gente e a gente vai cuidar. Prefeitura de Macapá. Cidade melhor é dever de todos. A chuva faz parte de nossa vida. Ela traz aquele clima de aconchego, mas também muitos problemas para a cidade. A prefeitura limpa os canais, diminui o mato e a sujeira, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Às vezes, um objeto largado por uma pessoa prejudica milhares de outras. Macapá está fazendo 259 anos. Ela é aniversariante. O melhor presente é ajudar a cuidar. Pra viver, pra amar, é da gente e a gente vai cuidar. Prefeitura de Macapá. Cidade melhor é dever de todos.